Então, bom dia a todos, muita paz. Sejam todos bem-vindos no portal, aqui no Facebook. Nós estamos iniciando então o Livro dos Espíritos, no capítulo 11 da Lei de Justiça. E o tópico que nós estamos analisando ainda é o tópico caridade e amor do próximo, tá? E nós estamos na pergunta 889 do Livro dos Espíritos, certo? Vamos lá então, vamos começar. O Allan Kardec indaga então aos espíritos, né? Não há homens que se veem condenados a mendigar. Ah, isso aqui já foi. Isso aqui já foi, né, pessoal? 889 já foi, né? Já foi. Agora, isso aqui já foi. Agora é a pergunta 890. Nós vamos entrar, na verdade, em outro tópico aqui, né? Que é o amor materno e filial, tá? Amor materno e filial. É isso aí, né, Maria? É. Então a pergunta 890, né? Pergunta 890, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, peraí. Certo. Aqui, pergunta 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Interessante a pergunta do Kardec, né? O amor maternal, será que é algo instintivo, né? Que é comum aos homens e os animais? Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo, né? Quer dizer, é algo que um desenvolvimento, né, do ser humano, uma virtude, ou é um sentimento instintivo? A sereia, desculpa, a sereia, penso que instintivo. A Maria já acha que são os dois, né, Maria? E vocês, o que vocês acham? É uma virtude, será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Né? E aí, pessoal? Porque Allan Kardec ele indagou assim, de uma forma muito interessante, né? Porque é alguma coisa que a gente desenvolveu muito, né? Que a gente escolheu através do livre-arbítrio, que a gente está desenvolvendo através da razão, uma virtude humana, ou é uma coisa que nos iguala aos animais, aos outros homens, às outras pessoas, nada de especial, né? Ana Isabel acha que os dois também. A Val é uma virtude, visto que algumas mães abandonam seus filhos até no lixo, coisa que os animais não fazem. A seria, apesar que em muitos casos, uma virtude. Então, a Maria, são vínculos muito fortes, né? Verdade. Então vamos ver aqui, né? Vamos ver então o que é. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Né? Uma e outra coisa. Tá vendo? Uma e outra coisa. Tá? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Tá? Então, a questão instintiva, né? A natureza deu às mães o instinto, né? O amor a seus filhos, né? No interesse e a conservação deles. Tá? Então, na natureza, nos níveis inferiores, vamos dizer assim, nós temos expressões instintivas, né? Que não deixa de ser o amor divino, o próprio instinto é Deus nos levando pelas mãos, né? Nos conduzindo pela mão, é o amor divino, né?
O instinto, embora a gente tenha tido uma visão negativa do instinto, né? No meio espírita é muito comum as pessoas acharem que o instinto é negativo, que o instinto é ruim, que nós temos que abandonar os instintos. Não, é errado, né? Quando a gente vê naquele tópico inteligência e instinto, no próprio livro dos Espíritos a gente vê que os instintos evoluem. É lógico que no início eles se expressam porque nós passamos um largo período na animalidade, os instintos se expressam com aquelas características eminentemente animais, primitivas, né? Só que o instinto nada mais é do que uma área, né? A área dos instintos, o inconsciente, é uma área em que nós fixamos tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo que nós já repetimos. É a área dos hábitos ou instintos, tá? Então, é uma área que não pensa. O inconsciente não pensa, ele simplesmente executa, ele não erra, porque aquilo que você fixou, repetiu durante tanto tempo, aquilo já está automático. É nesse sentido que o instinto não erra, tá? Porque já está automatizado. Ora, nós começamos a desenvolver o amor maternal através dos instintos. A leoa lambendo suas crias, os macacos, uns desparasitando os outros, tá? Isso tudo já é expressão de afeto, de amor rudimentar, inicial, né? Então nós começamos no instinto, pessoal. Tá? O espírito imortal ele passou um largo período sendo conduzido por Deus através do instinto, através dessa inteligência automática, mecânica, né? Então, a Cida lê, e estas mães que abandonam seus filhos, jogam fora, não existe este amor? Olha, Cida, é difícil até a gente dizer, né? Até que ponto, porque cada caso seria um caso, né? Difícil a gente generalizar nesse campo, inclusive um campo tão delicado, né? Talvez em alguns casos não exista amor. Talvez em alguns casos o que predomine seja o instinto de conservação da própria mãe. Ou seja, a mãe ainda pouco desenvolvida em termos de raciocínio, em termos de discernimento, de ideais superiores, muitas vezes a mãe querendo manter a sua vida e vendo na criança um embaraço para a sua sobrevivência. Então é quando predomina mesmo os instintos mais primitivos, né? Que nos fazem cuidar da gente só, da gente somente, né? Somente. Oi pessoal, som ok? Ok, né? Uhum. Então, é quando prevalece o nosso instinto de conservação, né? Acima de tudo. Então, às vezes a mãe, até achando que ela está correndo muito risco, que ela não pode cuidar de mais ninguém, muitas vezes se entrega ao desespero. E o instinto de conservação dela a faz cometer atitudes que depois ela vai se arrepender muito, né, ao longo do tempo, tá? Então, acho que entram vários fatores aí, né? Mas dá a entender para nós, né, que ainda é uma falta de desenvolvimento pessoal, é uma falta de discernimento, de pensar de maneira justa, né? Isso a gente consegue conceber, né? Então vamos lá. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Tá? Então é normal a gente ter esse instinto maternal, né? As mães, até aquelas que muitas vezes não queriam ter filho, muitas vezes acaba tendo filho e desperta aquele amor maternal, né? Então cada caso é um caso, né? E isso Deus deu às mães, esse instinto maternal, para a conservação dos filhos, né? Inclusive o ser humano é um dos seres mais frágeis que existe, não é, pessoal?
O ser humano é um dos seres mais frágeis que existe. Ele precisa da ajuda, ele precisa da higiene, ele precisa da alimentação, senão ele morre, nós morremos, se não tivermos esse cuidado, né? No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. Né? Quer dizer, no reino animal ali, nos animais, os pais, né, ou a mãe, cuida de suprir aquela cria enquanto ela precisa ali, é uma coisa muito mais objetiva, né, muito mais prática mesmo. Sem aquele vínculo afetivo como o ser humano desenvolveu. Né? Então, quando desaparecem essas necessidades materiais, quando o animal já está preparado para se cuidar, vamos dizer assim, já deixa as crias de lado. Né? É lógico que tem exceções aí, mesmo no reino animal, nos níveis inferiores, aí existem várias exceções. Né? Nós poderíamos elencar aqui alguns casos que demonstram uma relação afetiva diferente, até nos animais, né? Mas não como ser humano. Né? A Maria nada é por acaso, a gente não pode esquecer que existe a lei de causa e efeito também. Né? Aí a Maria colocou bem, porque muitas vezes aquela repulsa que a mãe sente com relação ao filho pode ser sim instinto de conservação da mãe, não para com o filho, para com ela mesma. Por exemplo, quando ela percebe a reencarnação de um espírito muito, muito infeliz, inclusive que ela tem dificuldade, né, que ela rejeita, então ela quer se afastar dele, né, e o abandona na primeira oportunidade. Então isso é instinto de conservação dela, mas sentindo que existe uma ameaça, vamos dizer assim, né, pela presença de alguém que ela não gosta, algum desafeto do passado. Então isso pode acontecer, sim. Tá? Aí continuando, no homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Né? Quer dizer, no homem já é diferente, essa abnegação, esse devotamento, né? São relações, pessoal, são vínculos muito mais complexos. Nós, na evolução, nós aumentamos de complexidade no nosso corpo, no nosso comportamento, no nosso pensamento, na nossa emoção, mas também nos vínculos que a gente cria. Né? Os vínculos são muito mais complexos hoje. O entrelaçamento, né, é muito mais complexo. Tá? Até porque a reencarnação, a consciência que nós temos, né, mais desenvolvida, né, nós vamos convivendo ao longo das encarnações com determinadas pessoas, a nossa família espiritual. Então vai se criando vínculos realmente mais complexos. Né? Exatamente nessa ideia. Então vamos lá. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Né? Então sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Então veja como é que nós já conseguimos transcender até nos vínculos que nós desenvolvemos e criamos aqui na matéria, que ele se prolonga até na vida espiritual e para as outras encarnações também. Não que os animais, vamos pensar assim, não que os animais não se reconheçam também, né? Não que os animais não se reconheçam, eu acredito até que eles se reconhecem de alguma forma, né? Quando dois cachorrinhos que viveram aqui na Terra se encontram lá no plano espiritual, um começa a cheirar o outro, fala, parece que eu já conheço você. Né? Deve ter essa situação natural, né? Eu também nunca tinha pensado nisso, né? Natural, né? Mas já pensou? Dois cachorrinhos que viveram juntos, dois irmãozinhos que viveram juntos na mesma casa, aqui na matéria, né? Chegam no plano espiritual, eles se encontram lá.
Parece que eu conheço você. Gostei de você, hein? A simpatia entre os animais também, não é? Gostei de você, né? Então, isso nós vemos também como um desenvolvimento, né? Da capacidade de se reconhecer, da afinidade vibratória, né? Da afinidade energética. Eles se reconhecem também, com certeza, né? Só que é diferente da gente, né? Que tem modos de expressar isso de uma outra forma. Os relacionamentos, né, são mais conscientes do que os animais, né? Mas eles também, com certeza, já têm um rudimento disso, né? Que nós já desenvolvemos, né? Então sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Esse sentimento de amor, de afeto, né? Bem verdes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal, né? Então é o que a gente estava falando, é mais complexo. Então vamos para a pergunta 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Aí, ó, é o que vocês estavam colocando, né? É o que vocês tinham colocado aí mesmo, né? Estando em a natureza o amor materno, já uma questão instintiva, como a gente viu, né? É, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? Como é que acontece isso então, né? Das mães odiarem os filhos, né? Desde a infância deles, né? É o que a gente estava falando, né, pessoal? É o que nós estávamos comentando justamente, né? A Maria é isso, a gente não sabe a história de cada um, né? Então, nós já vivemos inúmeras aventuras, né? Venturas e desventuras juntos, né? Nós já vivemos muita coisa juntos. Então, esses relacionamentos, frequentemente, são relacionamentos até de amor e ódio. Ao mesmo tempo que a gente ama, a gente odeia. Né? Por quê? Porque a mesma pessoa que me trouxe prazer, bem-estar, era a pessoa que me trouxe amargura, desespero. Vocês entendem como é que nós criamos relacionamentos complexos, né? A mesma pessoa que me trouxe alegrias, felicidades, é a pessoa que me trouxe ódio, que me trouxe frustração de outras encarnações, né? Então isso cria dentro de nós sentimentos muito contraditórios, algumas vezes, né? Sentimentos muito difíceis até de explicar. A gente vê, olha, parece que tem hora que eu amo a pessoa, tem hora que eu odeio ela. É que nós criamos mesmo essas dificuldades através das situações que nós vivemos no passado, né? Vínculos de amor e de ódio ao mesmo tempo, né? A Dulce, a minha avó não gostava muito do filho em relação às filhas, né? As preferências de um para com os outros, né? É verdade. A Marcinha, do mesmo jeito que não consegue ficar perto, não quer ficar longe. É, é um misto de culpa também, de sentir-se responsável pelo outro. Eu não gosto do outro, mas eu me sinto responsável pelo outro. Então é um conjunto de sentimentos, um conjunto de situações aí que é muito particular de cada vínculo que nós estruturamos. Envolve muita coisa de fato. Tá? Por isso que cada caso é um caso. Cada vínculo é um vínculo, por quê? Porque tem uma história, pessoal. Assim como nós somos diferentes uns dos outros pela história que nós temos, as nossas histórias são diferentes. Talvez é onde nós mais temos diferenças é na nossa história. Nós somos um ser histórico, multimilenar. Nós nos diferenciamos pela nossa história. E os vínculos também se diferenciam pela história deles. Né? Com cada pessoa que a gente já viveu, a gente tem histórias diferentes. Né? Feitos de problemas, de alegrias e tristezas diferentes. Tá? Vai saber, né, CD? Então vamos ver aqui.
Pergunta 891. Estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância destes? A pergunta que o Kardec fez, né, para os espíritos. Como é que então existe esse desamor desde a infância dos filhos, né? A mãe já tem essa dificuldade. Vamos ver a resposta aqui. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. Tá? Olha só, às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu. Esse espírito que está vindo, né? Ele escolheu, pode ser. Ou uma expiação, está pagando alguma coisa, né? Se aconteceu de ter sido um mau pai, ou uma mãe perversa, ou um mau filho noutra existência, tá, pessoal? Então, inclusive pelo tipo de dificuldade que nós passamos nessa vida, dá para a gente aquilatar o tipo de problema que já criamos para os outros. Pelo tipo de dificuldade que passamos nessa vida, se nós passamos pela dificuldade da traição afetiva, provavelmente nós traímos. Senão não estaríamos recebendo isso da vida. Se nós passamos pela prova do abandono, provavelmente abandonamos. Se nós passamos pela prova de perder os pais precocemente, talvez precocemente tenhamos rejeitado os nossos pais em outra existência. Teríamos menosprezado os vínculos familiares, né, em outra existência. E assim vai, né, pessoal? Pelo tipo de prova que a gente passa, dá pra a gente ter uma base, o tipo de coisa que nós devemos ter feito no passado, tá? É lógico, né? Porque a lei, ela é inteligente, ela é lógica. Nós não podemos ser castigados por algo que a gente não fez, nem premiados pelo que nós não fizemos, né? Então a lei é justa, né? E é perfeita. A sereia, nossa, mas rejeição dói tanto, Ale, que prova difícil é essa? Pois é, mas sabe que isso aí, gente, não é propriamente por castigo, não é propriamente por... Isso aí, nós temos que entender como um recurso pedagógico, um recurso de aprendizado. Por quê? Porque nós mesmos sentimos necessidade e nós pedimos para passarmos por aquilo que fizemos os outros passarem. Por quê? Para que nós nos sensibilizemos, para que nós entendamos como é difícil passarmos por essa situação. E aí, olha, não faço isso mais para ninguém. Por quê? Porque eu sei, eu trago intuitivamente, eu trago na minha história de vida como é difícil passar por isso, né? É um aprendizado que nós acabamos tendo, né? Então, é para isso, na verdade é para a gente aprender a amar. É para a gente aprender a amar, né? Certo? Então, continuando aqui, na resposta da 891, tá? Quem estiver no Facebook também quiser participar, quiser chamar a gente no chat, né? Dar sua opinião, fica à vontade também, tá, pessoal? Então, continuando aqui na resposta, né? Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Né? Então, assim, em todos os casos, a mãe não pode deixar de ser animada por um mau espírito. Quer dizer, a mãe, o fato do filho estar passando por uma prova, nesse caso, dele sofrer o abandono da mãe, dos pais, tal. Isso aí dá para entender a justiça se cumprindo com relação às necessidades dele. Ok, a gente entende isso. Mas será que aquela mãe veio para fazer o mal? Será que aquela mãe veio determinada a fazer o mal? Será que ela veio programada para isso? Não.
Ninguém vem programado para fazer o mal, né? O mal que nós fazemos é o mal das escolhas negativas que nós elegemos, né? Das escolhas que nós fazemos, do livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio. Então, nós não viemos programados para errar, para fazer o mal. Só que existe uma probabilidade da gente cometer erros, existe, e alta inclusive, né? Nós somos ainda muito imperfeitos, né? Então, é lógico que a mãe tem, teria a possibilidade de fazer diferente. Se ela não está fazendo, é porque ela está manifestando a sua precariedade evolutiva. Por isso que ele está falando aqui de uma outra forma, mas o sentido é o mesmo, né? Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Né? Então, assim, essa mãe que nós achamos que é má, né? Ela está sendo animada, quer dizer, o espírito dela está demonstrando ainda, né, a não bondade, a maldade que ela traz. É difícil a gente chamar de maldade, né? Não gosto muito de usar esses termos, mas enfim, né? Essa ignorância ainda, essa precariedade, essa pouca evolução, né, que ela está demonstrando. Tá? Então é o que, como Jesus falou, né, o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Né? Então assim, cada um de nós só fala e age conforme o que tem dentro de si. Né? Cada um dá o que tem. Né? Então é nesse sentido, né, pessoal? Então a mãe, percebendo ali uma pessoa às vezes que é um inimigo do passado, né, que ela está sendo constrangida a receber e ela quer se retrair, ela quer fugir dessa situação, ela começa a criar embaraços para aquele espírito que está vindo. Às vezes até recebe o filho, recebe na sua casa, recebe na sua família, mas maltrata a vida inteira o filho, persegue aquele filho, né? Oi Lidiano, um beijão, tá? Então aí tem várias situações, né? Tem várias situações que a gente teria que analisar, né? Mas continuando a resposta, mas essa violação das leis da natureza não ficará impune, e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Quer dizer, esse espírito que está sofrendo abandono, e se ele triunfar, se ele fizer boas escolhas, né? E ele recebendo assistência de lares, de outras pessoas, sendo adotado, né? E souber perdoar a mãe e seguir adiante, aprendendo a amar, ele vai receber os méritos dessa ação. Mas isso não anula o que a mãe fez. O débito da mãe ficará com ela. Talvez na próxima existência seja ela passar pelo abandono. Vocês entendem? Nisso está aquela palavra de Jesus, aquela informação de Jesus, que o mal há de vir, mas ai daquele por quem venha. Quer dizer, o que nós fizemos no passado, nós vamos colher. Mas ai daquele por quem venha. Porque, na verdade, pessoal, a lei divina não precisa dos outros para nos atingir. Né? Eu sempre falo isso para os espíritos obsessores na reunião mediúnica. Deus não precisa que eu suje as minhas mãos para que alguém pague. Suje as minhas mãos de sangue. Deus não precisa que eu faça justiça com as próprias mãos, através da vingança, do ódio, da malquerença. Deus não precisa disso. Deus tem inúmeros recursos no meu corpo, na vida. Ele tem inúmeros recursos para me fazer aprender, sem que seja pelo escândalo que alguém cometa, pelo mal que alguém cometa. Né? Porque senão fica um círculo, senão a gente vai acreditar que Deus quer que fique um círculo vicioso que não acaba nunca, um fazendo mal para os outros, e outros vão pagar, e outros vão... Não é? E não é assim. A caridade,
ela extingue o mal. Não é? O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Não é assim que a gente aprendeu? Então, o que nós devemos cultivar é essa caridade, é esse amor. Né? O que sai disso, é, o que sai disso vai ser debitado na nossa conta. O que nós fizemos de desamor, de mal para as pessoas, vai ser acreditado, vai ser debitado na nossa conta. Tá? Aí nós vamos ter que acertar lá. Fazer uma negociação lá com o Tribunal da Justiça Divina. Então vamos lá. Pergunta 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Essa é uma pergunta muito boa, muito oportuna. A gente vê muitos pais passando desgosto com os filhos. Né? Então, assim, quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário. Quer dizer, se eles não fossem tão causadores de desgosto assim para os pais tratariam com mais ternura, com mais carinho, mas são aqueles filhos que estão usando drogas, que ficam roubando em casa, levando objeto de casa para vender, para comprar droga, engana, mente, às vezes até agride os pais, né? Os pais não têm aí uma desculpa para não tratar com a ternura, com o carinho que poderiam tratar se os filhos fossem diferentes para com eles. A Godush está dizendo, é uma missão dos pais, né? Não se justifica, né, Godush? O Joel, foram mal educados. Né? Então, aí a gente tem que fazer algumas observações, né? Até a Teresa de Brito, aí tem vários casos também, né, pessoal? Tem vários casos. Teresa de Brito fala, inclusive, que muitas vezes os pais farão de tudo pelos filhos e darão as informações necessárias, ajudarão e tal, e mesmo assim o filho difícil se mostrará difícil, mostrará a dificuldade que ele tem. E às vezes até todo mundo julga de fora uma coisa que você sabe que não é verdade. Eu, por exemplo, o caso do Joel, que falou, foram mal educados. Nem sempre, Joel. Nem sempre foram mal educados. É o que normalmente a gente acha, né, quando a gente vê essa situação. Muitas vezes até foram muito bem educados, muito bem acompanhados. Mas o filho difícil, frequentemente, é o espírito difícil. É o espírito que está mostrando a sua dificuldade. Algumas vezes, muitas vezes também, essa dificuldade foi aparecendo no dia a dia e os pais não foram sabendo educar. Sim, tem casos e casos, exatamente. Tem muitos casos que os pais foram permitindo que algumas ervas daninhas se desenvolvessem no terreno do coração do filho, no comportamento daquela criança. Né? Então, realmente tem essas variantes aí. Né? É lógico, né, pessoal, nós não vamos ser rígidos excessivamente, inflexíveis e dizer que aquela mãe e aquele pai vão conseguir tratar com carinho, com o mesmo carinho, aquele filho que é bondoso, que é generoso, que é amigo, que é compreensivo, e aquele filho que está rebelde, agressivo. É difícil, né, pessoal? É difícil. Muito difícil a gente tratar da mesma forma, muito difícil a gente sentir a mesma expressão de carinho. Isso dá para a gente entender naquela lição, o amor aos inimigos, né? O que os Espíritos, que Jesus pede, não é que a gente ame os inimigos, no sentido de ter por eles a mesma ternura, a mesma dedicação. Não, isso seria até impossível. Eu falo isso porque frequentemente até nós vamos encontrar como filhos
né? Essa ou aquela situação, às vezes até a reencarnação de espíritos que não gostam de nós, ou que nós temos alguma prevenção. Pode acontecer, isso não é nenhum absurdo, né? Nós sabemos que frequentemente relacionamentos do passado complicados ressurgem nas relações de pais e filhos, tá? Isso é uma coisa normal dentro da nossa visão espírita, né? Agora, eu posso ajudar esse espírito. Eu não vou sentir o mesmo carinho, a mesma afinidade. Qualquer coisa que a gente vai conversar já começa a atritar, né? Você percebe até que não dá para conversar muito, assim, não dá para, né? Qualquer coisinha ali já é faísca, né? Ai, Jesus, né? Então, você tem que manter uma atitude mais de reserva, de prudência, pisando em ovos, o que vai falar e tal, né? Tentando ajudar, orando pela pessoa, orando por você, que você tenha paciência também, que saiba a melhor maneira de conviver com aquela pessoa. Eu sei dos desafios que todos têm vivido, né? Não é fácil, mas é necessária essa convivência, né? Então, assim, nós não teremos provavelmente o mesmo carinho, a mesma dedicação, o mesmo afeto. Provavelmente não teremos. Não quer dizer que a gente vai ficar humilhando a criança. Ai, aquele ali não tem jeito, aquele ali não sei o que lá. Entendeu? Começa a falar mal do próprio filho para as outras pessoas. Não precisa disso também, né? Então, eu acho assim que nós temos que aprender a agir com equilíbrio, com amor. O amor talvez não se expressando de uma forma tão doce, tão meiga, né? Mas um amor equilibrado, daquele que quer o bem do outro, que deseja que o outro seja bem-sucedido, né? Às vezes a gente vê os pais fazendo o contrário, jogando praga, você também não vai conseguir nada na vida, não sei o que lá, né? E fazendo esse tipo de consideração que não ajuda, pessoal, não ajuda, né? Só atrapalha, só coloca mais sugestões na mente do filho, né? Que acaba tendo um efeito até hipnótico, acaba tendo um efeito até indutor ao insucesso dos vínculos afetivos, da vida profissional e assim por diante, né? Então os pais, né, mães têm que tomar cuidado com isso, né? Então vamos lá. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Resposta: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ok, ponto, né? Que é o que a gente estava falando, é a missão dos pais. Né? O filho é difícil? Ok, eu vou ter mais dificuldade, mas é a minha missão, continua sendo a minha missão, né? Demais, esses desgostos são a miúde a consequência do mal feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Tá aí, né? Então é o caso, os fatores educacionais desde o berço, o excesso de facilidades, a displicência moral com que nós muitas vezes criamos os nossos filhos. Às vezes dá de tudo materialmente, mas deixa a pessoa abandonada moralmente. De conceitos, de atitudes equilibradas, de exemplo que os pais mesmo podem dar, né, para os filhos. Então é amplo, né? Esse é um assunto bastante vasto, né? A Maria, mesmo fazendo isso, né, temos dificuldades, imagina não fazendo. E frequentemente será uma colheita também, não só dessa vida, mas será uma colheita também de outras existências. Então, quando nós sentimos que estamos sendo muito exigidos, sacrificados em função dos filhos, que eles não ajudam, analisemos que se estamos passando por isso, né? Quantas vezes nós não fomos esse que demos muito trabalho para os nossos pais, ou até em outras encarnações, né?
Então, nós sempre vamos achar justificativas para continuarmos buscando o bem e ajudando aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né? Ok? Nós vamos entrar então, pessoal, no capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios. A pergunta agora 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Essa pergunta é boa, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Tem alguma que é mais do que as outras? Qual virtude que seria mais meritória? O que vocês acham? E agora, né, Sereia? Essa pergunta é boa, né? Pergunta 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E aí, povo? O que vocês acham? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Tem alguma que é mais do que a outra? Assim, todas? A CD, penso que o amor está acima de tudo. Certo. A Guducha de São Paulo diz que é a caridade. Certo. A Cida está chamando pedindo ajuda dos universitários. Ai, ai. Vocês passam ou repassam? Passam ou repassam? Vamos ver aqui então. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então vamos dar uma pausa aqui. Toda virtude tem seu mérito. Por quê? Porque todas elas expressam áreas diferentes do nosso ser, da nossa vida. São áreas de desenvolvimento dentro de nós. Cada uma vai expressar ângulos diferentes, habilidades diferentes, ok? Então todas elas estão indicando progresso na senda do bem. É como se fosse uma esfera, né? Que deve crescer uniformemente. Então todas as virtudes, né, se expressando como essa esfera, nós vamos crescendo uniformemente, né? Senão a gente vai crescer tudo torto, né? Todas elas têm a sua importância, né? Aí continuando, né? Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Por quê? Como a Joana de Ângeles ensina também, amadurecimento moral é superação dos instintos. Amadurecimento moral é superação dos instintos. Os instintos não vão acabar, até como diz no próprio livro dos Espíritos. Os instintos não vão acabar, eles vão mudando de expressão. Vai chegar uma época, eu já falei para vocês, nós vamos ter o Evangelho instintivamente gravado dentro de nós. Hoje ainda nós temos que pensar se nós vamos fazer a caridade, se não vamos. Será que eu vou ser bonzinho hoje? Será que eu não vou ser? Né? Mas vai chegar uma época que o Evangelho vai estar automatizado em nós, instintivamente. Tá? Ser bom, ser generoso, paciente, compreensivo, tolerante vai ser automático em nós. Nós estamos longe ainda disso. Nós temos que exercitar muito para que isso aconteça. Né? Agora, há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, os instintos primitivos. Aí já é diferente. Não é qualquer instinto. São os instintos primitivos, os maus pendores. O que é um mau pendor? É aquilo que nós nos habituamos. Tanto que hoje é uma tendência negativa. O que é uma tendência? Aquilo que já vem sendo negativo, que vem sendo repetido, habituado, né? Quando nós nos acostumamos a fazer as coisas erradas. Então nós temos pendores
né? Que a gente pende para um lado negativo, tá? Ok? Mas nós podemos pender também para um lado positivo. Bons pendores, né? Tá? Isso é que nos cabe fazer, transformar as coisas boas, né? Tem até aquela frase, semeia-se um ato e colherás um hábito. Semeia-se um hábito e colherás um caráter. Semeia-se um caráter e colherás um destino. Não é assim? Então tudo começa dos atos. Se você não quer criar um hábito negativo, não tenha atos negativos. Porque você começa a repetir os atos, eles viram hábitos. O conjunto dos hábitos dão o nosso caráter, nossa característica pessoal, né? Nosso jeitão de ser. E o nosso jeitão de ser vai dizer como é que vai ser o nosso destino. Não é, pessoal? A CD está dizendo aqui. São então nossas ferramentas de trabalho, as quais usamos para vencermos a nós mesmos. Isso mesmo, CD. É isso aí. É a área de trabalho que nós temos para fixarmos instintos novos, né? É um arquivo lá onde nós vamos fixando o resumo de tudo que nós aprendemos, de fato, nós fixamos no nosso comportamento, né? Então, sempre há virtude quando há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Sempre que nós trabalharmos por superar instintos primitivos, nós vamos estar amadurecendo moralmente. Nós vamos estar desenvolvendo moralmente o nosso espírito, tá? A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Olha só, a sublimidade da virtude. Quando é que a virtude se torna sublime? Né? Quando é que a virtude se torna sublime? Quando ela se sacrifica, né, em termos de interesses pessoais, pelo bem do próximo. Sem pensamento oculto, sem segundas intenções, sem deixar de levar vantagem aqui para levar vantagem lá, né, que a vossa mão direita não sabe o que faz, não saiba o que faz a esquerda, né? Você evita dar em público, mas aí você deixa um pedacinho para que alguém veja ali que você está dando, para parecer que é mais virtuoso ainda, né? Então você procura não fazer em público, mas dá uma olhadinha para ver se alguém está olhando, né? Para ele ver que você está fazendo escondido, né? Para ficar com um aspecto mais imponente ainda, né? Então são os jogos, né? Às vezes que a gente utiliza, né? Então, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. É fazer o bem pelo bem. Não é fazer o bem para. Quando começa assim, fazer o bem porque, fazer o bem para, né? A gente já está demonstrando uma intenção, né? Uma intenção, um desejo depois, né? Sempre quando a gente está condicionando o bem que a gente faça alguma outra coisa, já está tirando um pouco do mérito do bem que estamos fazendo, né? E fazer o bem pelo bem. Por que você está fazendo bem? Ué, estou fazendo bem porque é bom fazer o bem. Me sinto bem fazendo bem. Eu gosto de fazer o bem, me sinto bem de ajudar, né? Não tenho outras intenções, não tenho, não, né? Então é a caridade desinteressada, né? É a mais meritória, tá? Fazer o bem pelo bem. Pergunta 894, para a gente acabar aqui. Há pessoas que fazem o bem. Acho que é melhor a gente deixar essa aqui para a próxima, pessoal. Isso aqui vai ser mais longa. Vamos deixar isso aqui. Vamos dar uma paradinha aqui então. Vamos ficar nessa 893 mesmo. Aí na semana que vem a gente pega a 894, tá? Senão vai ficar meio compridinho aqui. Gente, obrigado pela presença, tá? Espero que tenha sido bom para vocês aí, tá? Um grande abraço. Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, tá bom? Um beijão, tchau.